da empresa garantir que tudo vai ser feito de acordo com o compliance aí, né? Então, vamos lá. Eu estou aberto aí a alguns questionamentos. Eu só não sei quanto tempo ainda tenho, Caio. Quanto tempo eu posso usar aqui? 7h20. Pode ser uns 20, 30 minutos, à vontade. Vou tentar falar de LGPD aí em 20, 30 minutos, então. Bom, então, bem rapidamente, quem é o Claudinei Zanotello? Como o Caio falou, eu fui diretor aí de uma grande empresa metalúrgica na área de informática, posso falar, ThyssenKrupp, por bastante tempo, e também dirigi a parte de projetos da Prodan em São Paulo por um período de tempo, e tenho minha carreira aí pautada na implementação dos projetos ali que o Caio comentou, né? Então, para trazer a redução de custo nas empresas, para poder melhorar o fluxo de caixa, para poder aumentar o lucro, né, de uma forma interna, sem a necessidade, muitas vezes, de aumentar as vendas. Então, me especializei bastante aí nessa parte de projetos. E agora, com o advento da LGPD, eu me especializei, né, defini também, né, além dessa especialização na parte de LGPD, a minha empresa também nós definimos aí um framework de implementação para apoio das empresas nessa jornada, né? Então, essa foto ela está aqui exatamente por isso, né, que é a jornada de implementação da LGPD. Né? Então, ela pode ter algumas nuvens ou coisa do gênero, mas com a nossa metodologia, seguindo as regras, a gente passa por essas nuvens aqui de uma forma sustentável, sem aí prejudicar a empresa, tá? Eu vou começar essa minha palestra até para dar uma contextualização em relação ao que é a LGPD efetivamente, né? Começando lá atrás, bem rapidamente, né, nesse conceito de proteção de dados, ok? Que ele já começou na época lá com Aristóteles, lá atrás, onde ele já se tinha, em 322 a.C., essa distinção entre esfera pública e esfera privada. E isso foi, ao longo de um tempo, tivemos aí grandes saltos, e hoje as coisas acontecem mais rapidamente, né? Então, em 1890, por exemplo, foi reconhecido o direito de estar só, né? Então, até então, não se tinha esse direito respeitado, né? Ninguém vai sofrer intromissão, por exemplo, arbitrária ou ataques à honra. Isso aconteceu com a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948. Depois veio o respeito da vida privada, da família, ou seja, a gente vem discutindo privacidade ao longo desse tempo. Em 1995, por exemplo, começou o regramento, né, com a Diretiva 95 na Europa, de regras de segurança de informação. Então, foi aí que se começou com essa preocupação da segurança da informação, e tem um nome muito importante dessa época, né, que é a Ana Calcavian, que ela é uma respeitada cientista, né, do Canadá, e ela ali naquele instante já começou a definir alguns procedimentos e processos específicos para se ter privacidade. Depois nós viemos aí com Lei de Proteção de Dados, né, em 1991, com os direitos fundamentais, o caráter pessoal, né, e o respeito pelas pessoas, foi discutido aí nessa Carta dos Direitos aí na União Europeia, e aí nós tivemos também um outro tratado, né, de funcionamento da União Europeia, onde o caráter pessoal, tá certo? Todas as pessoas têm direito à proteção de dados. Olha só, em 2007, certo? Começou-se a observar essa necessidade de proteger os dados aí, e depois veio o Regulamento Geral, que é a GDPR em 2016, e o Brasil se apoiou nisso e criou a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018. E nós estamos agora em 2021, a lei ela já está em vigor, né, desde o ano passado, de agosto do ano passado, e terá agora em agosto desse ano um novo evento, que são as sanções, né, poderão ser aplicadas aí a todas as empresas. Mas agora, contextualizando também, tivemos alguns eventos aí mais remanescentes, né, da nossa vida moderna. Então, por exemplo, o Edward Snowden, né, que é uma pessoa que, na realidade, ele pegou uma série de informações e vazou essas informações através de um jornal, né, que era o The Guardian,
o qual o Greenwald, né, era o jornalista na época e que apoiou e distribuiu essas informações. E até tem um filme, mostra todo o lado psicológico dele de não aceitar determinados tipos de controle, que ele percebeu que a informação ela permitia, né, que o dado permitia, e ele resolveu soltar para o mundo o que estava acontecendo nos bastidores, vamos dizer assim, do governo americano lá, e com isso despertou um alerta ao mundo todo, né? Não tão grande que nem essa disrupção que a Covid causou com a gente, mas houve uma disrupção naquele momento, certo? Lá por volta de 2013, das pessoas perceberem que dado realmente era um dos ativos mais importantes que a gente tem. Muitas empresas hoje, né, dentro dessa orçamentação que o Caio comentou, em termos de lucros, né, elas podem muitas vezes não estar produzindo nenhum bem tangível, mas são empresas que sobrevivem com bens intangíveis que são baseados em análise de dados e uma série de outras coisas. Depois tivemos aí outros eventos, né, que é a própria entrada da GDPR, tá certo? E tivemos alguns escândalos. E aqui volta de novo, né, o Greenwald aqui, a Cambridge Analytica, você pode até ter um filme que trata disso, chama Privacidade Hackeada, que mostra todo o envolvimento de uma análise de dados e mudando a história de alguns países, como o Brexit na Inglaterra, o próprio Jair Bolsonaro aqui no Brasil, agora, né, o antigo presidente, né, o Trump, nos Estados Unidos. Então, com algumas formas que eles mantiveram, definiram algumas regras de cálculos, de análise de dados da população, e dados esses que muitas vezes para nós não fazia nenhum sentido. Por exemplo, um hábito de consumo de uma pessoa que compra no supermercado toda quinta-feira um produto de limpeza ou coisa do gênero, tá certo? E começaram a cruzar esses dados com computadores e definiram o tipo de perfil que aquela pessoa tinha e começaram a mandar mensagens de uma forma totalmente automatizada, direcionando as pessoas, tá certo? E isso ainda hoje acontece. Se vocês observarem o Google, tenho certeza que se duas pessoas sentarem com o Google, uma do lado da outra, e fizerem a mesma pesquisa, vocês irão receber resultados diferentes. Porque esse resultado da pesquisa, ele não é baseado naquela pergunta que você fez e toda a verdade. Não, ele leva em consideração também os seus dados de pesquisa, o que você mais pesquisa, o que você faz, né? Qual é os seus hábitos, e com isso ele procura te direcionar em alguma informação. Tanto que o Google agora, ele está apertando um pouco mais, até baseado nessas leis gerais, a forma com que ele vai fazer a pesquisa e assim por diante. E no Brasil, a gente tem 3 grandes leis aí, né? A GDPR na Europa, no Brasil, desculpa, no mundo, né? A GDPR, né, que é todo lá na União Europeia, ela é existente, e aqui no Brasil a LGPD, e nos Estados Unidos ainda não existe uma lei completa em todo o país, mas eles estão se baseando na California Consumer Privacy Act, que é o CCPA, que estão agora disseminando isso dentro de alguns estados. China, por exemplo, não tem ainda uma lei de privacidade de dados, outros países também estão se evoluindo em relação a isso. A Argentina, por exemplo, ela entrou no regulamento de privacidade de dados antes do Brasil, né? Então, tudo isso é uma contextualização para quê? Para que a gente comece a entender essa novela que foi a implementação, vamos dizer assim, ou a divulgação, né, da LGPD aqui no Brasil. A gente fala da lei LGPD, pessoal, a lei é essa daqui, ó, é a 13.709 de 2018. Foi ela que se constituiu, né, com todas as informações da LGPD. Mas até nós chegarmos nessa aprovação que aconteceu agora em agosto do ano passado, e cujas sanções poderão ser aplicadas a partir de agosto desse ano, nós tivemos aí a Lei 13.583, em 2019, onde foi estabelecida a Entidade Nacional de Controle da LGPD. Se definiu que existiria a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, mas ela não foi implementada. Então, deveria ter sido já em 2019, e isso ficou nessa novela aguardando. Quando se chegou em 14/10 agora de 2000, desculpa, com a lei 14.010 de 2020, é um outro pedaço
que foi definido que as sanções ocorreriam somente em 2021. E o Jair Bolsonaro ele tentou com a MP 959 colocar o vigor da LGPD não a partir de agosto do ano passado, e sim em maio, a partir de 2021. Ele foi voto vencido e a Lei 14.058, que não tem nada a ver com a LGPD, eram definidas com relação a dados de Covid, uma série de outras coisas, existia lá dentro, nessa MP 159, esse parágrafo que falava da vigência em maio. Os deputados federais não aceitaram, né? Eles tiraram esse parágrafo da MP e converteram essa MP 959 na 14.058 sem a data. Então, passou a valer a data já existente nas leis anteriores. E foi isso que aconteceu. Desde agosto do ano passado, então, a lei está em vigor. Não temos sanções ainda, fato, mas essas sanções poderão ser aplicadas, na realidade, por parte do governo, a partir de 1 de agosto de 2021, ok? Bom, mas antes da gente falar dessa questão de sanções, certo? Vamos pensar um pouquinho o que é a lei. Ela veio para atrapalhar? Não, a lei não veio para atrapalhar. Tenho certeza disso, tá certo? A lei, ela veio para apoiar todas as relações comerciais, certo? De criar um regulatório que permita que essas relações comerciais sejam feitas de uma maneira ética, tá certo? E de que aquela pessoa cujos dados, tá certo? Cujas informações a ele pertence, a essa pessoa, tenha durante todo o processo, toda a cadeia, como o Kassai apresentou aí, né, na parte de varejo e assim por diante, em todas as relações, inclusive internas nas empresas, respeitadas, certo? Porque, um exemplo bem simples, eu acho que todo mundo já deve ter pensado nisso. Eu, até um tempo atrás, certo? Eu vou fazer um exame médico, por exemplo, um exame radiológico, eu tenho lá meu dado numa empresa que faz o exame radiológico. Aí eu vou no hospital, eu estou de novo colocando meus dados lá dentro do hospital. Vou fazer uma consulta, o médico tem um prontuário, onde ele registra uma série de coisas. Agora, uma coisa que nós até então não percebíamos, quem são os donos desses dados? Não é o médico, não é a empresa de radiologia e nem o hospital. Esses dados pertencem ao paciente. Então, essas empresas, elas estão mantendo, guardando, né, informações que pertencem a uma pessoa, tá certo? E essas informações são da pessoa. E que se tiver algum problema de vazamento, se tiver algum problema de mau uso dessas informações, ou até para se ter algum ganho comercial e assim por diante, essa pessoa, sem saber, ela está sendo um produto ali e sendo usada para que aumentasse o lucro de outras empresas e assim por diante. Então, é por isso que a LGPD ela veio para realmente regular todas essas formas de tratamento, tá certo? Dos dados pessoais e garantir, né, o respeito à privacidade, vai continuar garantindo a liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade, certo? Das pessoas, a honra e a imagem. Então, hoje em dia, é importante que a gente diga isso. Internet não é terra de ninguém, gente. Certo? Se criou um conceito há um tempo atrás, onde se publicava qualquer coisa, tá certo? Muitas vezes até alguma coisa em relação a direito autoral, mas a lei do direito autoral, ela pode ser utilizada para punir, mas com dado pessoal, informação de alguma pessoa. Agora, essa lei, ela veio regular tudo isso. É por isso que o Facebook, é por isso que o Instagram, é por isso que o próprio Google, é por isso que outras plataformas, TikTok e assim por diante, estão sendo questionados a respeito, o Twitter e assim por diante, estão sendo questionados a respeito dos seus métodos e também de utilização. Então, essa lei ela veio para nos apoiar. E como é que ela é composta? A lei é composta no Brasil de 65 artigos em 10 capítulos. Certo? E é importante que as empresas se atentem a cada um desses capítulos na hora de implementação, principalmente o capítulo que trata dos direitos do titular, certo? Aqui eu não tenho dúvida de que as empresas terão uma série de trabalhos a serem feitos, tá certo? Internamente, se aqueles que já ainda não começaram, para garantir esses direitos do titular, ok? E eu gostaria só de voltar num ponto que não foi comentado, mas
Quando a gente fala de garantir os direitos dos titulares, olha o primeiro artigo, o que diz? Inclusive meios digitais. A gente tem uma confusão, muitas vezes, de pensar que a LGPD só trata de dados que estão digitalizados, ou então que isso é um assunto da informática. Tá certo? Ah, porque eles têm a base de dados lá, então eu vou deixar com eles. Ah, não, mas está falando de lei, então eu vou jogar no meu jurídico. Tá certo? Porque é o jurídico que tem que cuidar disso. Não. A LGPD, vocês vão verificar, eu tenho aqui até um slide, depois vocês podem até baixar no site, se vocês quiserem, ela está entremeada a todo o processo que a empresa executa. Todo o processo, sem exceção. Existirá em algum momento, em algum ponto, que nós devemos passar e a LGPD está regendo, né, aquele processo, e alguma atividade a empresa deverá tá fazendo ou garantindo, para garantir esses direitos do titular, para garantir que ela está cumprindo o que a ANPD, aqui no capítulo 10, está nos solicitando, para garantir, por exemplo, que ela está fazendo transferência de dados de acordo com o respeito e aos artigos da lei, ok? E isso não envolve somente a área de TI ou somente a área jurídica. Eu fico com saudade agora, o Caio falou que começou trabalhando com organizações e métodos. Na realidade, hoje a LGPD ela se pauta muito naqueles critérios que o pessoal, aqueles analistas de organizações e métodos lá atrás já utilizavam. Ela é muito calcada em cima do que a gente chama hoje de BPM, né, de Business Process Management, ok? Bom, então ela é composta dessa forma, e vocês já devem, talvez, ter avaliado, mas para quem que ela se aplica ou não se aplica? Então é importante a gente conhecer onde que a LGPD ela vai atuar, porque pode ser que eu esteja fora desse escopo, ou pode ser que eu esteja tremendamente dentro desse escopo. Então, olha, qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, não somente por empresas, tá certo? Jurídica ou do direito público e privado. Então, não se está falando somente que é do governo, de uma empresa estabelecida. Também estamos falando de tratamento de dados por pessoas naturais, tá certo? Independente do meio de armazenamento, é o papel. Sabe aquela relação que muitas vezes a sua portaria não tem um sistema informatizado e você coloca o nome, você coloca o RG da pessoa, o telefone da pessoa e muitas vezes o endereço? Aquilo é responsabilidade dessa empresa que está coletando o dado desse jeito. E ela tem que garantir que não vai haver um vazamento daquela folha de papel. Que alguém não vai tirar uma fotografia e que depois... Porque não é somente dados digitalizados. Agora, de que dados nós estamos falando? De dados coletados do brasileiro, né, em território brasileiro. Ah, e armazenado aqui? Não. Eu posso coletar em território brasileiro e armazenar isso fora do país. Ah, então eu não estou livre, mas eu uso a nuvem da Azure lá nos Estados Unidos? Pois é. Os dados que são coletados aqui, a Azure tem que garantir toda a legislação do LGPD, tá certo? Para garantir o que o governo brasileiro, porque ela para manter esses dados, porque ela está coletando dados aqui no Brasil. E além do que, ela tem aqui o que eu falei, né, um alcance extraterritorial aí, que é a aplicação, por exemplo, de conceito de cloud, de nuvens e assim por diante. Agora, e quando ela não se aplica? Se eu coleto dados da minha família, né, dados de uma pessoa física para fins exclusivamente particulares, ok? Aquilo tem uma função dentro de uma família, ou assim por diante, ou tem um acordo entre eu e meu amigo, não se tem nada de evento comercial em volta disso, então não tem algum aspecto econômico, então a lei não vai se atentar para esse tipo de situação. Tem outras situações que são para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. Obviamente que aqui existem outras leis que balizam isso, que é o respeito ao cidadão, que é direito autoral, uma série de coisas, mas a LGPD também, ela tem uma forma ela permeia isso, garantindo que ela não seria aplicada em cima disso. E fins exclusivamente acadêmicos. Estou fazendo uma análise, uma tese de doutorado, tenho que coletar esses dados e assim por diante. Isso não impede, tá certo, de que se haja um controle melhor desses dados, e que isso não venha a vazar e assim por diante.
e para fins de segurança pública, né? Ou então de defesa nacional, aí também a lei não vai aplicar, ok? Bom, sabendo disso, que ela é uma lei, que ela vai garantir os direitos do cidadão contra a privacidade, que vai permitir que ele não seja ofendido em termos de honra, por exemplo, e que não tenha os seus dados utilizados de uma forma comercial, certo? Ou que ele esteja sendo aquele produto, né, daquela empresa com os seus dados, sem que ele saiba, certo? A LGPD, ela define aí alguns conceitos e terminologias que vocês também já devem ter lido, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês um aspecto de como eles se entremeiam aí dentro do processo da empresa, tá certo? Então, por exemplo, quem é o titular? Já falei, é aquele paciente lá, né? É a pessoa. A pessoa, ele é o dono do dado dela, toda e qualquer informação. E aqui, pessoal, vamos deixar claro o seguinte: eu não posso ter distribuído ou que seja vazado ou que isso venha a ser utilizado os dados que identifiquem claramente o titular. A gente tem alguns dados que são padrão, né? Então, o RG identifica, o CNPF identifica, né? O endereço da pessoa identifica, tá certo? Agora, a placa de um carro pode identificar, ok? Essa informação. O endereço IP do telefone celular dessa pessoa identifica também. Eu consigo, através dele, chegar nessa pessoa. Então, tudo isso, a LGPD, ela classifica, tá certo? Como uma forma de dizer que são dados pessoais, ok? Dessa pessoa. E a gente deve ter a garantia em cima desses dados. Existe uma regra, Zanotello? Todas as empresas sempre são os mesmos dados? Não. Depende do tipo de negócio, depende da cadeia de suprimentos onde essa empresa está inserida, depende da forma de trabalho dessas empresas. Um laboratório, por exemplo, de biotecnologia que está desenvolvendo uma vacina, ela tem lá uma série de dados diferente, por exemplo, de uma autoescola. Mas todos eles trabalham com dados pessoais. E todos eles estão sujeitos à aplicação de sanções pela lei e à obrigação de garantir esses dados. E existe um outro conceito também de dado aqui, que é o dado sensível, tá certo? Então, o Caio, ele comentou, né, na questão das palestras que ele viu lá fora, certo? Muita preocupação com essa questão racial, muita preocupação com essa questão de gênero e assim por diante. A LGPD também tem isso. Então, isso entra no conceito de dados pessoais sensíveis. Convicção religiosa, até eu faço uma brincadeira, né? Será que é um dado sensível falar que sou corintiano no meio de uma população palmeirense? Eu tenho que fazer uma avaliação, tá certo? Se isso não vai identificar aquela pessoa claramente, isso vai acabar difamando a honra dele, dependendo da situação. É uma forma bem simplista de se pensar, mas também aqui em termos de dado pessoal e dado sensível, principalmente a questão de crianças e adolescentes. A lei tem artigos específicos que tratam da forma com que a gente deve tratar os dados de crianças e adolescentes e se respeitar esses dados. Ok? Então, isso tudo, o dado, né, ele está ligado a esse titular. Depois existe aqui os agentes de tratamento, que são todos nós, aquelas empresas, né, cujo dado ele é coletado por aquela empresa, então ele é responsável por aquele dado, é o controlador. E aquela empresa que trabalha com aquele dado, mas não foi ela que coletou, ela está prestando um serviço para o controlador, a gente denomina aqui como sendo o operador. Exemplo, eu coleto o dado do meu funcionário na minha folha de pagamento, tá certo? E armazeno aquele dado pessoal do meu funcionário num sistema que está em nuvem na Microsoft. Então, a Microsoft, nesse caso, ela é o meu operador. E eu sou o controlador daqueles dados. E ambos papéis devem seguir totalmente a legislação e garantir todo esse processo. Ok? Bom, e depois tem outros conceitos aqui que a lei também trata, de transferência internacional de dados, tratamento de dados, e tem a Agência Nacional que eu já comentei anteriormente. Vamos falar de dois aqui especificamente, tá certo? Primeiro ponto, consentimento. O consentimento,
tá certo? A gente pode dizer que ele é a linha mestra da LGPD, mas ele por si só não é o único, certo? Requerimento ou base legal que eu devo me ater. Por quê? O consentimento ele está logo no começo da cadeia de coleta do dado, mas as operações de tratamento de dados, elas ocorrem ao longo de todo o processo que eu tenho dentro da minha empresa. Então, o tratamento de dados, ele traz por si só uma série de outras bases legais, tá certo? Que eu sou obrigado a garantir, ou que eu posso me apoiar até no sentido de explicar o porquê que eu utilizo aquele dado. Então, há uma confusão hoje, que eu percebo, né, no Brasil, hoje 25%, 30% das empresas começaram com projetos. Outras, eu já cheguei até a conversar com empresas, não tão grandes, até pequenas também, onde se entende, vou colocar meu consentimento, meu controle de cookie na internet e tudo estará resolvido. Porque a pessoa foi lá e deu o consentimento para mim. Também não é verdade. Por quê? Porque esse consentimento, ele deve ser feito de uma forma bem específica. Um consentimento, eu tenho que informar a pessoa quais são os dados que eu vou coletar, quanto tempo eu vou ficar utilizando esse dado e para que finalidade eu vou utilizar o dado. Então, se eu não informar isso, e um detalhe, se o usuário consentiu que o meu dado possa ser utilizado, por exemplo, para ele ter acesso a uma determinada informação que eu estou possibilitando a ele, e eu uso essa informação depois e transfiro essa informação para um parceiro meu e ele não foi informado dessa possibilidade, esse titular pode, ele sozinho, entrar com um processo contra mim, contra a minha empresa, porque eu não apliquei o consentimento da forma correta. Ele me deu um consentimento para um uso do dado e eu estou utilizando esse dado para outra forma. Aqui os advogados nos apoiam bastante para que a gente tenha esse arcabouço legal aí garantindo, né, que a gente não venha ter problemas. E um outro ponto que eu percebi também no mercado, não existirá, por exemplo, fiscais da LGPD. No conceito que a gente tem hoje, de um fiscal que vem verificar se a minha empresa paga ou não ICMS, IPI ou outro tipo de imposto. Na realidade, o titular é o fiscal. E basta que uma pessoa, tá certo? E um titular, ele se sinta lesado por uma determinada situação, ele tem condições de mover um processo contra a empresa. Então, a LGPD, praticamente, ela democratizou, tá certo? Todas essas possibilidades da gente poder receber, por exemplo, um processo a partir de uma única pessoa que se sentiu lesada, tá certo? Porque o dado dela vazou e isso poderia, por exemplo, trazer para a empresa algumas punições, aí, sanções pesadas, que se tiver tempo ainda eu até comento aí um pouquinho mais à frente. Mas, então precisa se tomar cuidado, nenhuma empresa está livre, tá certo? De poder ser acionada por um problema de vazamento de dados. Tivemos uma situação há um mês atrás, isso se tornou público, né? O Ministério da Saúde, juntamente com o Hospital Albert Einstein em São Paulo, estavam desenvolvendo todo um trabalho por essa questão da Covid, né? Para poder se garantir um melhor atendimento, uma série de coisas. Uma série de dados foram vazados, certo? Ou publicados num site de dentro do Ministério da Saúde de toda essa operação. Por sorte, né, o que aconteceu foi que houve a publicação, mas não se teve um vazamento tão grande dessas informações. Mas lá estavam dados de paciente, dados das doenças desse paciente, uma série de outras coisas. Uma situação dessa, tá certo? E eles já tomaram, já seguindo a LGPD, tanto que foi divulgado logo em seguida, né? Nós somos obrigados a divulgar essa questão de vazamento de dados, toda empresa é obrigada a divulgar, tá certo? E muitas vezes até colocar em meios de comunicação como televisão, rádio e outros locais para informar, ok? E com certeza está sendo avaliado agora os impactos disso que pode ter causado aos titulares. A lei hoje poderia aplicar uma sanção, por exemplo, ao hospital, ou então ao próprio Ministério da Saúde, e já foi, inclusive, informado que esse vazamento ocorreu por quê? Porque o estagiário, na verdade, que estava lá cuidando desses dados, na hora de publicar, ao invés de publicar no site X, publicou no site Y.
e acontecer o vazamento, né? E aqui vem um conceito, né, que a Ana, tá certo, a Cavoquian lá, né, no Canadá, ela também já colocou isso lá atrás e falou, o elo da segurança é como se fosse uma corrente, certo? Então, a segurança é tão segura quanto o elo mais fraco dessa corrente. Então, eu tenho que avaliar todo o meu processo. Se eu tenho algum elo que seja fraco, não adianta eu ter as melhores tecnologias numa ponta, as melhores tecnologias na outra, e esse dado passa por uma operação de tratamento numa escrita em papel, que as pessoas às vezes pegam isso e colocam, jogam no lixo e não se tritura esses dados, tá certo? E isso poderia ser pego por alguém e ter um vazamento. Então, dentro desse meu processo, que eu penso que está no top em termos de tecnologia e garantia, eu tenho que avaliar onde está meu elo fraco. O meu elo fraco estava naquela folha de papel que eu trafego naquele meio desse processo tão gigantesco e que foi exatamente ali onde pode ocorrer ou ocorrerá um vazamento. E eu posso ter multas pesadíssimas em relação a isso. Então, ela inclusive trouxe, né, no trabalho dela, ela traz dois conceitos que são muito importantes na LGPD, né? Um que é o conceito do privacy by design, que é a privacidade por desenho, tá certo? Então, tudo que eu fizer, eu já coloco a privacidade como sendo algo que é necessário ser tratado e deve estar embarcado no meu produto, essa privacidade. E ela também traz o conceito do privacy by default, desculpa, que é aquele conceito onde, de tanto eu aplicar o privacy by design, o privacy by default, ele já se assimilou à cultura empresarial. Então, aquilo já corre nas veias dos funcionários, já está definida, por exemplo, em todos os processos internos da empresa, tá certo? O presidente da empresa, ele determina as regras, as metas, baseados também nesse conceito, e tudo começa a fluir de uma forma mais segura para todos. Então, quando se fala de LGPD, novamente, eu falei lá no começo que era uma jornada, tá certo? E ela é uma jornada. E ela começa primeiro com a mudança cultural, com a mudança da cultura da empresa. Então, não é um projeto que nasce, eu vou largar isso lá para o estagiário da área jurídica, ou eu vou deixar isso para um analista de sistemas tratar para mim, ou outro profissional. Eles são importantes no processo, mas isso deve partir do CEO da empresa. Implantar o conceito de LGPD, a jornada da LGPD, ela começa, tá certo, na estratégia empresarial. E a partir dali existe todo o desdobramento para cada uma das áreas e nós vamos chegar naquele profissional, que era o estagiário, que vai cuidar de um programa de computador. Ok, mas tudo isso foi feito de uma forma escalonada e todos os processos avaliados. Guardem isso, certo? LGPD começa-se com a mudança cultural, ok? Bom, esses conceitos todos, né, eles existem, e é importante a gente casar esses conceitos de agentes de tratamento, manutenção de dados, basear nos princípios que a lei traz. Essas são as bases legais, gente. Estudem essas bases legais, avaliem, por quê? Elas vão trazer para a gente as obrigações que eu devo ter, para poder implantar e aderir à LGPD, mas também ela vai trazer as minhas garantias de que eu estou fazendo aquilo, porque realmente eu necessito daquilo. Então, boa-fé, ela permeia todos os atos da LGPD ou de qualquer contrato, né? Finalidade, falei antes, vou pegar o consentimento, eu devo colocar para uma finalidade específica. Então, eu devo definir qual é a finalidade que eu vou usar o dado. Adequação, tá certo? Eu tenho que, inclusive, mostrar as regras e como eu estou adequado em termos de segurança e como que esses dados estão sendo coletados efetivamente para aquilo que eu vou estar utilizando. E isso se liga muito à questão da necessidade. Espera um pouquinho, mas o meu negócio eu necessito coletar. Eu tenho que ter esses dados. Tudo bem, o princípio da necessidade vai garantir que você pode coletar. Mas também, o outro princípio, que não era só o consentimento, o de livre acesso, vai exigir que você permita que aquele titular tenha acesso a qualquer momento aos dados que eu estou tratando. E a qualquer momento ele possa pedir para mim, certo?
todos os dados que eu estou tratando dele. E eu sou obrigado a aportar isso numa base de conhecimento público para este titular. E se ele solicitar, olha, eu necessito que você elimine todos os meus dados aí de dentro, eu vou ter que ter mecanismos, de alguma forma, de desaparecer com esses dados de todas as plataformas que eu tenho. Então, aqui vai também um recado. Muitas empresas na Europa perceberam que eles coletavam uma série de dados que não eram necessários para o negócio. Para que eu vou ficar coletando dado que não é necessário para o meu negócio? Isso só vai aumentar os meus bancos de dados, vai aumentar a minha responsabilidade no processo, e eu vou ter agora que ficar cuidando desses dados de algo que eu não precisaria ter. Então, uma das primeiras providências também que eles tomaram foi exatamente fazer esse trabalho de falar, isso eu não preciso, então eu não vou coletar e eu não vou armazenar. E esse princípio também passou no momento que as empresas implantaram, porque quando elas olharam para o passado, elas perceberam que a partir do momento da GDPR, eles não iam ter uma qualidade e uma proteção de dados, né, calcado em outros princípios, que garantissem toda aquela base de dados que ela já tinha armazenado. Muitas empresas simplesmente eliminaram os dados, tiraram o risco. Ok? Porque eles poderiam fazer. Agora, não, mas aquilo tem uma base legal que exige que eu guarde por 20 anos, 30 anos. Bom, então eu vou ter que adotar medidas de prevenção, medidas de segurança, vou ter que ser muito transparente com o meu usuário e a forma com que eu vou estar cuidando desses dados. E aqui vem de novo a questão da discriminação, né? E falando aqui a respeito de questões raciais e outros tipos de questões aqui, xenofobia, assim por diante, que eu não devo ter pautada dentro da LGPD, ela garante também isso. E o último aqui, mas não menos importante, a NPD pode nos responsabilizar e pode a qualquer momento pedir uma solicitação de prestação de contas para nós. Fala, escuta, você falou que você faz um tratamento de segurança de dados, faz mesmo? Então me mostra tudo isso, ok? Então, tudo isso passa, né, por essa questão de fiscalização, que a gente poderia estar mostrando isso com mais detalhes, né? Obviamente que eu posso ter, a partir de agosto, simplesmente uma advertência, como eu posso chegar em uma situação onde eu tenha que suspender meu banco de dados, ou eliminar totalmente os dados, ou simplesmente bloquear por um tempo uma determinada funcionalidade que eu tenho na minha empresa, ou ter meu negócio proibido. Ok? Então, essas penalidades, né, que passa de uma advertência, até eu tenho que ter a publicização aqui, né, divulgar vazamentos e uma série de coisas, multas também. Então, a NPD vai ter esses regulatórios em mãos para poder, caso haja esse tipo de vazamento, ela vai estudar a análise e penalizar a empresa em relação a isso. Obviamente que aqui eu faço um comparativo. A NPD não vai agir logo no primeiro dia, colocando multas pesadíssimas ou assim por diante. Eu vejo aqui, fazendo um paralelo para quem viveu a época onde cinto de segurança não era existente dos veículos e que se passou a ter cinto de segurança, existia uma lei que obrigava a isso. Mas se passou um bom tempo se educando as pessoas para mostrar que aquilo era seguro, que precisava realmente a utilização do cinto. E hoje eu tenho certeza, não tem ninguém que sai hoje para dirigir e esquece de colocar o cinto de segurança. Então, aquilo que foi um privacy by design, lá naquele primeiro momento, que exigiu, né, das empresas a colocação dentro do veículo, por parte do governo, uma educação, sem penalizar no primeiro momento, depois ele passou a penalizar, hoje já é um privacy by default, porque todo o veículo já sai e as pessoas já estão acostumadas e utilizam aquilo e não se veem, não enxergando aquela situação. A LGPD vai ter essa maturidade, do mesmo jeito que tivemos outros regulatórios, tá certo? Que em primeiros momentos a gente se assusta, ou então tem a questão de multas e assim por diante, mas depois eles entram dentro da nossa normalidade e vai com certeza, não tenho dúvida, nos auxiliar a ter negócios seguros, negócios éticos, tá certo? E na relação de todas as empresas, ok? Ela vem beneficiar isso. Ok, tenho mais um tempinho aí, bem rápido. Quando que eu devo começar o meu projeto de LGPD, gente? Certo? Então, olhando aqui, algumas questões eu tenho certeza que estão na cabeça de todo mundo. Eu estou preparado?
quanto eu estou preparado, o que vai ser afetado na minha empresa, quanto irá nos custar, por onde eu começo, quando que eu começo, tá certo? Nós da BCZ, nós desenvolvemos toda uma metodologia, né, que te mostra esses caminhos das pedras. A gente tem toolkits, nós também temos apoio de um colegiado que pode suportar tanto na parte de geração de documentação, quanto também na implementação de sistemas, e uma definição dessa jornada como um todo. Bem rapidamente, o que vai ser afetado? Todas as áreas da empresa, sem dúvida nenhuma, certo? Desde informática, compras, logística, vendas. Muitas vezes a minha empresa é pequena e eu vou colocando esses bonezinhos, né? Hoje eu sou o comprador, amanhã eu sou o vendedor, depois eu passo a ser o desenvolvedor do meu produto, ou seja, todas as áreas serão afetadas, certo? Pela LGPD. Quanto eu estou preparado? Obviamente aqui, quanto mais eu tiver adequado a outras certificações, se eu tivesse na minha empresa, tipo a de gestão de qualidade 9.000, a de 55.000 para gestão de ativos, a 27.000 e a 27.002, por exemplo, que trata de segurança de informação, e uma mais específica de segurança de informação das questões de TI, e agora a 27.701, tá certo? Que trata especificamente de segurança de informação voltada para a LGPD. Então, observem isso, ok? Que é importante. Se eu tiver sistemas em nuvens, lógico, grandes empresas já estão adotando critérios em relação a isso. Se eu já tiver meus fluxos de valor, todos eles definidos, também é um apoio muito grande para que a gente consiga fazer essa implementação sem nenhum problema, tá certo? Ou vai ser uma base, não vai ser um zero, né? Eu já saio com o meu baseline já com uma boa sustentabilidade para poder fazer essa adequação. E lembre-se, não é uma adequação que a gente chama de implementação Big Bang. Tem um dia em que a LGPD foi implantada. Não, eu vou me adequando ao longo do tempo e todo momento eu tenho uma melhoria contínua em cima disso. Até utilizando aí o Kaizen, né, como o Caio falou lá no primeiro momento. Quanto vai custar? Depende. Eu vou precisar do meu orçamento. Aí o Caio volta e explica a questão orçamentária, tá certo? Mas eu vou ter que tomar decisão. Eu vou fazer internamente? Eu vou comprar? Eu necessito de treinamento? Hoje eu não tenho essa cultura dentro da empresa, então é importante que eu tenha treinamento. Eu posso, por exemplo, contratar serviços de coaching, mentoring, ou até contratar um projeto completo. Por exemplo, nós podemos ser o gerente de projeto na BCZ, do seu projeto de adequação LGPD, como também podemos fazer um trabalho só de gestão de qualidade, um Quality Assurance, se você está seguindo os caminhos corretos, ou servir como mentoring, mostrando os caminhos às pessoas da empresa e as pessoas mesmo vão fazendo as implementações, certo? E uma boa análise de risco, ok? Então, existem aí diversos documentos aí que já são importantes e um deles... 4 deles são obrigatórios, a própria NPD vai nos exigir. Por onde começar? Por um diagnóstico, gente. Faça um diagnóstico, tenha uma boa análise disso, treinamento, depois aí entra-se numa gestão de projeto, onde se vão fazendo as implementações daquilo que é na razão de o que seja o menor esforço, mas que vai me dar o maior ganho. Então, define-se um Pareto e começa-se a se implantar as diversas tecnologias ou não, os diversos processos ou não, as adaptações. Quando começar? Pessoal, agora. Não tem outra chance. Tem que ser agora. Por quê? Se não começou? Porque a lei ela já está ativa em agosto. E ela tem agora em 2021, olha só, existem as sanções aqui. Então, o tempo máximo que eu tenho para me garantir antes de que eu possa receber uma sanção, pela lei, de quanto tempo eu tenho? Não sei, Zanotelo, é até agosto, tá bom? Se vocês entrarem, por exemplo, no site da BCZ, a gente mantém lá para vocês um contador, tá certo? De quanto tempo falta para sanção e penalidade. Hoje são 192 dias, 4 horas e agora 37 segundos. É o tempo que eu tenho antes, certo, de uma legislação, por exemplo, ela ser, vamos dizer, aplicada e eu receber alguma sanção. Gente, não é muito tempo, certo? Então, comecem já os seus levantamentos e voltando aqui, também uma outra questão que pode auxiliar vocês,
Só mais um minutinho, viu, Caio? Também nós, da BCZ, vocês podem entrar no site, só se baseando no artigo 5, criamos aqui um exemplo de um processo padrão, desde o momento onde se começa do consentimento, coleta de dados, tá certo? E passa-se pelas responsabilidades do controlador e assim por diante. E fomos aqui listando para vocês todos os termos e bases legais aonde isso pode estar acontecendo. Isso é gratuito, vocês podem até usar o celular de vocês agora aí mesmo e mirar nesse QR Code aqui, já pedir a solicitação, vocês vão receber, isso está no padrão A3, e aí dá para fazer uma análise inicial, não uma análise inicial, mas um exemplo de um processo, tá certo? Porque cada empresa tem o seu. E um ponto importante que eu não falei, o consentimento é o início, mas a responsabilidade da empresa não termina quando ocorre aqui, tá certo? A destruição, vamos dizer, ou a eliminação dos dados. A minha responsabilidade não cessa aqui, porque eu tenho que garantir para a NPD que eu fiz essa destruição dos dados. Então, sempre alguma coisa vai ser mantida nos registros dentro da empresa, ok? Aí vocês podem baixar e tranquilamente fazerem as suas análises. E também contem com a gente aí em termos da implementação. No nosso site também existe lá esse framework, que é nosso framework chamado DTI 3M, que na realidade ele traz desde o diagnóstico, né? Existe todo aqui um arcabouço de treinamento, todo um processo de implementação, apoiamos na gestão de mudança, porque a gente fala de gestão, mudança organizacional, existe aqui toda a metodologia, né, baseada nisso, e obviamente essa melhoria contínua, né, que ela deve existir ao longo de todo o processo. E aqui vocês têm exemplo de alguns dos relatórios, né, que são importantes, né, análise de privacidade, de impacto, análise de impacto na privacidade de dado pessoal, os registros de toda a operação de tratamento que eu tenho, os registros das solicitações de usuário. Então, tudo isso a gente vai estar colaborando aí e apoiando vocês nessa implementação. E aqui é o framework trabalha exatamente dessa forma, as fases do projeto que se tem aqui. Começa-se com um pequeno diagnóstico, né? Depois um diagnóstico mais aprofundado e todo o trabalho de implementação. E tem a capacitação, metodologia, obviamente aqui é melhoria contínua. E para aqueles que não sabem, né, não conhecem nada e gostariam de receber o treinamento, também existe a possibilidade de 3 treinamentos. Entrem lá no site, vocês têm aqui o nosso plano de treinamento, tá certo? E também nesse hashcode aqui, se você quiser agora, você já pode acessar e vocês vão verificar um treinamento básico de 5 horas, um treinamento avançado, que já são de 20 horas, e aqui você já sai com um gerente de projetos formados aí para poder fazer essa implantação, e também existe aqui um sob medida, que é um laboratório onde a gente pode criar junto todo esse plano de projeto. O ideal seria que nós fizéssemos isso, obviamente, todo mundo numa mesma sala, com a Covid não dá, hoje em dia nós estamos fazendo isso de uma forma remota também. E um diagnóstico preliminar também, se você tiver interesse, entre no nosso site, responda lá umas 35 perguntas mais ou menos, e você vai receber um relatório gratuitamente, aí onde vai te mostrar como que você está em relação às formas de tratamento, a regulamentação, a organização e também as suas aderências às bases legais. Obviamente que é um relatório que trafega aqui a 14 mil pés, e depois existe todo um desdobramento aí desse trabalho ao longo do projeto de implementação. Ok, era isso. Tive que dar uma acelerada aí, certo? Mas estou à disposição. Aqui tem os meus contatos, certo? Por favor, e através do Caio também a gente tem essa parceria já de longa data, né, Caio? Pode colegial junto, certo? Só não vou poder falar quando que foi essa data aí. Mas, por favor, entrem em contato com a gente. E um outro detalhe, né? Vocês vão precisar de orçamento para fazer esse projeto. E nada melhor do que o SBPL, a ferramenta da CASAI, para apoiar vocês nessa análise e poder fazer uma geração de valor aí, tá bom? Muito obrigado e se tiver alguma questão, aguardo. Se nós não conseguirmos responder nessa live, o Caio ele me envia e eu respondo isso por e-mail para vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Fiquem em paz.